Bom, segundo dados do IBGE, hoje estima-se que no Brasil existam aproximadamente 7.000 localidades indígenas. Cada uma, obviamente, tem suas peculiaridades, tem seu ecossistema, tem seu conhecimento, tem sua cultura, mas os índios eles têm em comum um traço que é atribuir o nome de pessoa, de lugar, de objeto, levando em conta a característica dele. Isso, por exemplo, ocorreu com Curitiba, a capital do estado do Paraná. Curitiba vem do Guarani, que significa grande quantidade de pinheiros. Aquela região sul do Brasil, com os estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se a gente for um pouco ao sudeste, ali Campos do Jordão, município de São Paulo, né, que fica lá na Serra da Mantiqueira, toda aquela área já foi coberta por essa vegetação de pinheiros, de araucárias. Infelizmente, por causa da ganância, né, da exploração, do desmatamento, hoje restam menos de 2% do que um dia foi aquela terra de vegetação nativa. Que, por sinal, é o único pinheiro nativo do Brasil, a araucária. A araucária tem um nome científico, guarda aí, Araucária angustifolia. Essa planta, dela praticamente tudo se aproveita. Você pode pegar a semente e usar na alimentação humana, de outros mamíferos, de aves, como é o caso da gralha azul, que é uma ave que, não só por essa questão, mas tem que ser preservada também. E por isso também, porque ela é quem vai pegar a semente e fazer a dispersão. Então, o que seria a dispersão? Ela pega a semente e ela não come de uma vez. Ela sai catando a semente interna, em vários lugares. Só que a bichinha vai esquecer. Quando ela esquece, essa semente vai germinar e vai gerar um novo pinheiro. E isso é importante para a preservação e manutenção dessa espécie Araucária angustifolia. Se a gente for falar da resina, óleos, se for destilada, né? A gente tem alcatrão, vernizes, solvente, como é o caso da terebentina, a resina, né, mágica aí, que é bem aceita, bem vendida, bem admirada pela indústria, que é o breu. Aqui no Nordeste a gente diz assim, breu, acabou, né? Mas breu também significa uma resina. E o pessoal usa desde lá a construção de barcos e navios até pelos músicos, para melhorar a aderência nas cordas de instrumentos musicais, até para facilitar o acender de fogueiras. Eu sou professor de biologia e, dando continuidade ao assunto que a gente vinha de plantas, hoje a gente vai falar das gimnospermas. Bom, gimnospermas é um grupo, né, que de antemão já aviso a vocês, não tem um valor para a escola filogenética. Existem ancestrais diversos, né? Então, por uma questão tradicional, por uma questão didática, a gente vai colocar as plantas que a gente vai falar agora, daqui a pouco, né, enquadradas nesse grupo gimnospermas, até pela questão do ensino médio. Então, antes disso, eu já queria agradecer a você que está inscrito, que está me assistindo aí, que é um prazer, e que você continue compartilhando, assistindo, curtindo, e que você que não está inscrito, meu irmão, minha irmã, se inscreva, porque a ideia é essa, a ideia é propagar a semente da informação, e eu faço isso de verdade, eu faço isso com amor. Mas vamos lá, voltando ao termo gimnosperma, o termo gimnos significa nua, desprotegida, esperma, semente. Então é uma planta com uma semente que não está protegida, ela fica exposta. E aí, diferentemente do outro grupo, que também é uma espermatófita, porque é uma planta com semente, que é o das angiospermas, que a gente vai falar na próxima aula. Mas ela tem, as angiospermas, tem um fruto. Você pega uma manga, você vai ver o caroço, que é a semente ali dentro, né, protegida pela casca e tal. E o fruto, a polpa, que é comestível, que é interessante e atrativo,
essas plantas não têm esse atrativo do fruto, mas mesmo assim ela tem a capacidade de se dispersar e obviamente não alcança o domínio dessas daqui. Aqui a gente não tem nenhuma gimnosperma. Só estou aqui porque o ambiente é legal, é melhor do que ficar numa sala de aula, num quadro preto, branco, verde, sei lá. E aqui eu estou na natureza, né? Gosto disso, estou aqui em contato com a terra, né? Mas vamos lá. Então, hoje, vivas, existem aproximadamente 720 espécies. É um grupinho pequeno. E esse grupo das gimnospermas se divide em 4 filos. E aí a gente vai ter o filo das coniferófitas, das coníferas, porque são plantas que muitas vezes têm um porte de um cone, ou a estrutura que guarda as sementes, né? Os estróbilos. Tá uma cabeça de gelo. A gente vai falar desses nomezinhos lá na frente e a gente vai aprendendo por repetição. Esses estróbilos têm a forma de um cone. E aí a gente tem, por exemplo, aqui, né, o pinheiro. E aí eu vou mostrar aí para vocês o pinus, que é quando a gente usa pinus SP, o SP, para quem não é da biologia, né? O SP significa assim, tipo, pinus é o gênero, e daquele gênero existem vários tipos de pinheiros. Aí para não dizer o nome, ou porque você não sabe, você bota pinus SP. É uma planta que tem nela mesma a estrutura reprodutiva masculina, que fica mais no alto, e a estrutura reprodutiva feminina, que fica mais embaixo, né? Que a gente chama de estróbilo. Estróbilo. O pessoal acha que isso é uma flor, é um cachinho. Depois eu vou mostrar a vocês, né? Não sei se eu coloco agora. Tá aí. A gente vai falar dela depois. E tem dentro dele a semente, que não é comestível. É uma semente que vai ser levada pelo vento. Araucária, né? Que é aquela planta de porte de 65 metros aproximadamente. E ali quem vai levar a semente, lembra, porque isso aí pode cair no Enem. É uma ave, que é a gralha azul. Existe até alguns esquilos também que fazem isso, porque é uma planta que pode ser transportada aí sua semente, porque ela tem muitos óleos, muitos carboidratos e muitas proteínas. Então, preservação sempre. E aí, a planta que tem um tronco mais largo, o cipreste mexicano. Imagina que se você quiser dar um abraço no tronco da árvore, né? Você vai lá, escreve um coraçãozinho e tal. E aí você vai dar um abraço. Só que nessa árvore, rapaz, você vai precisar de 16 pessoas com você. Essa planta tem a circunferência de 36 metros aproximadamente. Ou até mais. Alguns colocam até lá 50 e poucos. Essa planta, né? O cipreste mexicano fica na cidade de Oaxaca, no México, e dizem, segundo alguns dados, ela tem 1.500, 1.600 anos e continua crescendo. Tem 45 metros de altura, é uma baixinha. Por que baixinha? Porque o recorde é a sequoia gigante. É uma planta que fica lá na floresta, ao norte da Califórnia, nos Estados Unidos, e ela alcança, acredite você, vou colocar aí a imagem dela. Ela alcança inacreditáveis 115 a 117 metros de altura. Que imponência, velho. Essa planta, ela equivale a um prédio de 40 andares. Então, assim, para evitar até uma visitação exagerada, o pessoal não dá a localização exata dela. Imagina ela caindo, né? Você faz um buraco nela, no caule, porque ela é bem larga também, circunferência bem avantajada, passa ali caminhão, carreta à vontade, não precisa nem tirar, fica até um atrativo, né, para visitação, para quem gosta de foto também. Sequoias, ciprestes, pinheiros, araucárias estão dentro desse grupo das coniferotas. A gente tem o grupo das cicadófitas, e aí a gente tem a zâmia. Veja aí uma imagem dela, né? Não tem nada a ver com zamioculca, viu? Não confunda não. O grupo mais, ou melhor, o gênero mais conhecido desse filo é o da cica. A gente tem a Cicas revoluta. O pessoal chama de palmeira, mas ela tem a folha mais grossa,
ela tem uns espinhos aí, veja que esses espinhos ficam aí na folha e ali no meio vão originar folhas novas. É uma planta que tem sexo separado, ela é dioica, assim como a araucária. Monóico quer dizer que ele tem os dois sexos. A araucária, ela é dioica, assim como a cicas. Eu estou falando do pinheiro, eu estou falando da araucária, que pertence ao grupo das coníferas. Só para relembrar. E desse aqui, das cicadófitas, onde a gente tem a cicas revoluta, que a gente está falando aqui, também é dioica, né? Porque tem sexos separados. Botam sementes e tal, e aquela semente vai originar uma nova outra. Mas essas todas você pode fazer também por muda. É a questão da reprodução assexuada, você vai gerar um clone. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O grupo das guinetófitas, a gente tem aí 3 gêneros, mais ou menos 70 espécies. E a gente tem as efedras, de onde se extrai um alcaloide chamado efedrina, muito usado em problemas respiratórios, como asma, como descongestionante e outra coisa. A febre trata a febre do feno. Você sabe o que é a febre do feno? Talvez você tenha na família alguém que tenha. A febre do feno é uma rinite alérgica. Tu pensa que você tem rinite, aquela coisa chata, velho, que enche isso aqui, né, de secreções de catarro, de seios nasais, que fica aqui, né, incomodando, dores de cabeça, absurdo. O pessoal tem muito na região na época de frio ou quando toma muita coisa gelada. Essa febre do feno ela é causada pela inalação de pólen que vem de gramínea, né? Mas não necessariamente isso aqui. Então imagine que cana de açúcar é uma gramínea, milho é uma gramínea, e algumas árvores também liberam esse pólen que você inala sem querer, e aí começa essa febre do feno. A efedrina é usada até para acelerar o metabolismo, mas cuidado, não queira emagrecer indiscriminadamente, porque pode ter complicações. Tem que ter orientações, porque ela aumenta a pressão arterial também. A velvitia, né? Uma planta assim, bem exótica, né? Ela é de clima que não tem nada a ver com a maioria das gimnospermas aí. Ela é um clima mais seco, né? Um clima mais árido, mais quente, lá na África, Namíbia, África do Sul. E ela tem basicamente 2 folhas e depois de algum tempo, às vezes bota mais uma ou mais 2, que ela se ramifica longitudinalmente, e aí quando vai morrendo fica esse aspecto amarelado e parece que é um monte de folha. O guinétum também, já é o guinétum. E aí o último filo, né, vamos acelerar, o último filo que é o das ginkgófitas. Nesse grupo aí a gente só tem uma espécie viva, que é o grupo da planta, que é a planta ginkgo biloba. Essa planta ginkgo biloba também produz um fitoterápico muito usado aí pela galera que está estudando para provas, para vestibulares, para Enem. Mas cuidado, brother, porque também tem efeitos colaterais. Ela é usada para problemas de memorização, de cognição, dores de cabeça, ela trata, síndromes pré-menstruais, impotência sexual. Mas se você tomar inadequadamente, principalmente ela seca, né, você pegar a folha e secar, ou você tomá-la fresca em forma de chá, você pode ter problemas até neurológicos, desde alterações gástricas, tonturas, náuseas, vômitos, enjoos, até problemas mais sérios e que podem levar a complicações. E a gente tem que perceber que as cápsulas que você encontra na farmácia, elas têm o extrato, né, sem as substâncias tóxicas que você encontra na planta quando usa in natura, vamos dizer assim. Então, cautela geral no uso de medicamentos fitoterápicos, mas as plantas têm um poder de cura, mas cuidado. Vamos agora falar então das características das gimnospermas. São plantas predominantemente de clima frio,
né? Ali nos Estados Unidos, os pinheiros, as sequoias, que a gente já falou. Na Europa, as plantas que formam ali aqueles biomas de taigas. E aqui no Brasil, as araucárias e os outros pinheiros. São plantas traqueófitas, vou colocar aí as características aí, que tem vasos condutores, né? O xilema e o floema. O xilema conduz a seiva bruta, água e sais, e o floema conduz a seiva orgânica, que é aquilo que resultou da fotossíntese. São espermatófitas, esperma quer dizer semente, então são as plantas que têm sementes. No caso, essa semente fica nua, não tem um fruto protegendo a semente, então são sementes desprotegidas ou descobertas. Essas sementes se originaram a partir de uma fecundação interna, do encontro dos gametas, e nesse caso o gameta masculino foi conduzido sem a necessidade de água. Isso gera uma nova característica, que é a sifonogamia. Obviamente isso aí não é geral, tem algumas que são acifogâmicas, não vamos entrar nesse detalhe. Para ensino médio cabe isso aqui: a grande maioria não necessita de água para conduzir, para que haja fecundação. Então guarde isso aí, são plantas que não precisam de água para conduzir o gameta masculino até o gameta feminino, como era nos seus ancestrais aí. Então esse gameta masculino é conduzido por dentro de um tubo que vem do gametófito masculino na própria planta. Essas plantas apresentam heterosporia, como a gente já viu lá no finalzinho do vídeo sobre pteridófitas, dá uma assistida lá. Hetero quer dizer diferente, esporos diferentes. Então eu vou ter o esporo masculino e o esporo feminino. O esporo masculino se chama micrósporo e o esporo feminino megásporo. Esse esporo feminino megásporo é gerado na própria planta, fica ali, não vai cair na terra como era antes. O micrósporo, que é o esporo masculino, é gerado na própria planta e fica ali. Os dois vão dar origem a gametófitos. Esses gametófitos são locais de produção de gametas. Esse gametófito masculino vai se chamar grão de pólen e ele vai formar o tubo polênico. Então eu vou ter o grão de pólen, que é o gametófito jovem, e quando ele gera a outra parte, ele vira adulto, que é o tubo polínico. Gametófito, grão de pólen, tubo polínico. Gametófito feminino, saco embrionário. Como é que o gameta que é produzido ali dentro vai chegar na parte feminina? Através do vento. Então anota aí essa característica. Isso que eu falei a gente fala lá na reprodução, então vamos acalmar aí. Então, heterosporia, micrósporo, megásporo. Eu vou ter polinização, nesse caso aí, pelo vento. A gente chama isso de anemofilia. O que é que a gente quer dizer aí? Que o gameta masculino é levado pelo vento até a parte feminina. Se eu estiver falando da araucária, o vento tem que levar de uma estrutura de uma planta até a estrutura de uma outra planta, porque vai ter planta com órgão masculino e vai ter planta com órgão feminino. Se eu estiver falando do pinheiro, que a gente vai tratar aqui, vai ser na mesma planta. A estrutura masculina, o grão de pólen sai dela, né, que é o gametófito, e vai ser levado pelo vento até a estrutura feminina, que está na mesma planta e que contém os gametas, que aí vão ser fecundados e gerar uma semente que fica ali dentro, e essa semente é o pinhão. Esse pinhão é o que é levado ou pelo vento, se for o pinheiro, ou por uma ave, no caso da gralha azul, se for a gente falar da araucária, porque é um pinhão maior, né, uma semente maior que o vento não leva. Então, preste atenção.
polinização, eu estou levando pólen. Dispersão de sementes, aí eu já estou levando aquilo que resultou da fecundação, que vai gerar uma planta nova. A polinização é que vai depois gerar, por fecundação, uma semente. O que é, sim, algumas têm crescimento secundário, né, como já viu o cipreste mexicano bem largão. Vamos então falar da estrutura das gimnospermas. E aí, para efeito de estudo, vamos falar do pinheiro, que é esse que eu tenho aqui. Eu vou botar umas imagens aí para vocês verem. Esse pinheiro que existe aqui no Nordeste, a gente está aqui em Alagoas, ele tem aí um caule que conecta suas folhas, né, como a gente observa, e isso é importante para a condução dos nutrientes que vai e vem ali. As raízes são bem eficientes na absorção de água, sais e também fixação. E as folhas, elas são folhas que lembram agulhas. A gente chama essas folhas de acículas ou folhas aciculadas, porque são folhas que têm esse formato mais alongado. Então, é uma vantagem porque evita uma exposição grande ao sol, diminui a desidratação também. Já se eu for olhar, por exemplo, o pinheiro camadas, que o povo usa no Natal, né? Observa que ele tem as camadas bem definidas aí, que é um tipo de araucária, que é a araucária heterófila. Esse pinheiro aí diferenciado, veja que as folhas dele já não são aciculares, são em escama. E essas folhas modificadas podem se transformar em estruturas reprodutivas ou mesmo fazer a fotossíntese. Essas estruturas reprodutivas são os estróbilos, também chamados de cones ou chamados de pinha. Aqui tem o estróbilo feminino. Veja aqui o estróbilo feminino. Aqui é outro também, né? Só um pouquinho mais desenvolvido, mas é outro. Veja que ele tem essas escamas aqui, ó. Vou tirar aqui um. Dentro dessas escamas, que não está mais, a gente vai ver a produção de esporos. É um local chamado de esporângio, e esse esporângio vai dar origem ao gametófito. Esse gametófito vai dar origem ao gameta. Tudo vai ficar aqui. No caso do pinheiro, eu vou ter também, na mesma planta, o outro estróbilo, que é o estróbilo masculino, que vai dar origem a esporos, que vai esse esporo se transformar, né, em gametófitos, e esses gametófitos vão dar origem a gametas.